Bom dia. Feliz sábado. Eu estou muito feliz por estar aqui na Igreja Central de Fortaleza, né? Aqui eu me sinto em casa, Frequentei durante algum tempo aqui e mesmo estando longe, a gente sempre acompanha o que acontece aqui na igreja. Por exemplo, esse semestre eu fiquei muito orgulhoso quando eu vi a banda Remanescente no Caixa de Música. Cadê o povo da banda Remanescente aí? Tem alguém aí? Ali, ó. Ele eu não conheço muito bem, mas eu vi o Adeildo, vi o Andrezinho, né? Fiquei muito orgulhoso quando eu vi o povo do Ceará lá na Novo Tempo. E eu sempre tenho acompanhado os vídeos dos sermões aqui da Igreja Central. Eu sei que vocês fizeram aqui uma série de Daniel e Apocalipse, não foi isso? Eu assisti alguns vídeos na internet. A gente está sempre acompanhando, porque a gente ama essa igreja. Nós estamos um pouquinho distantes daqui, fisicamente, né? Mas o coração está aqui. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho da nossa casa. Aqui é o IAESC, o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. Fica em Araquari, a 30 quilômetros de Joinville. É um lugar bem bonito, bem arborizado, bem verde. Essa é uma visão geral do IAESC. Tem que ligar aqui? Tem que ligar. Tudo bem. Aí a visão do prédio da administração. Esse aqui é o nosso refeitório. É um ambiente bem verde, assim, bem legal de morar. Aqui o residencial feminino. É o feminino esse aqui? Residencial feminino, onde a Flor trabalha. A Flor está trabalhando esse ano lá como preceptora, está cuidando das meninas no residencial. Inclusive eu tenho a felicidade de encontrar aqui a Bia, que é uma ex-aluna nossa, formou agora no 3º ano do ensino médio lá, está passando as férias em Fortaleza e veio com a gente aqui para a igreja. Aqui é a entrada do residencial. E aqui eu trouxe uma foto da minha igreja. 90% da minha igreja tem entre 15 e 17 anos, né? Então, imaginem que é um desafio todo fim de semana pregar para eles, né? Porque eles são... Vocês conhecem, né? 15 a 17 anos. Aqui é o dia do batismo. Esse foi o último culto oficial do semestre. A Mari estava sendo batizada nesse dia. Aqui é uma visão de trás da igreja. E essa aqui é um dos cultos do semestre. Esse povo aqui aceitou o batismo, o apelo para o batismo, e ali no meio está a Bia, que também aceitou o apelo para o batismo, e muito em breve vai ser batizada em nome de Jesus, né? Muito bem, mas é só para vocês conhecerem um pouquinho do lugar que nós estamos, no lugar que nós estamos trabalhando. De lá a gente ora por vocês, então lembrem de orar por nós lá. Nós temos um internato só de ensino médio. Temos 1º, 2º e 3º ano. E esse ano a gente terminou o ano com mais ou menos 180 internos. O ano que vem a gente vai ter um pouco mais e também externos. Mas nossa conversa hoje, nesse primeiro sábado de 2014, é sobre escolhas. Porque se tem uma coisa que você vai fazer ao longo desse ano, são escolhas. Aliás, hoje você já fez muitas escolhas. Você escolheu a roupa que você ia vestir, você escolheu o caminho pelo qual você viria, se você viria de carro, de ônibus, a pé. Você escolheu se viria ou não viria à igreja. Você fez muitas escolhas ao longo desse dia. E ao longo do ano de 2014 você também fará muitas outras escolhas. E algumas pessoas se tornam famosas por causa das escolhas que fazem. Por exemplo, esse rapaz aí, você já ouviu falar dele? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi cursou direito e poderia ter vivido tranquilamente na Inglaterra, onde ele estudou, desfrutando da sua rentável profissão. Mas ele escolheu voltar para a Índia e lutar pela liberdade da Índia ali na década de 40, e por isso ele ficou famoso. Esse outro aí, você já ouviu falar dele, né? Ernesto Che Guevara. Che Guevara estudou medicina na Argentina, poderia ter tido uma vida tranquila em Buenos Aires, desfrutando do seu salário de médico, mas escolheu dedicar a vida a uma causa que ele acreditava. E tanto o Mahatma Gandhi quanto o Che Guevara deram a vida por causa da escolha que fizeram.
Então eu queria que você, ao longo do sermão de hoje, pensasse nas coisas que você já escolheu e nas coisas que você deverá escolher ao longo desse semestre, ao longo desse ano. Lembre-se que as suas escolhas determinarão o seu futuro. Isso parece um jargão muito óbvio, né? Mas a gente às vezes esquece da importância das pequenas escolhas na nossa vida. E elas vão montando o quebra-cabeça da nossa vida. Por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre um texto que fala de escolhas. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11, a partir do versículo 24. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24. E antes de lermos a Bíblia, nós vamos orar mais uma vez. Hebreus 11, a partir do versículo 24. Feche os olhos, vamos orar, por favor. Querido Pai, nós agora vamos estudar a Tua Palavra e queremos encontrar nela vida eterna, queremos encontrar nela orientações para que possamos ter um 2004 feliz e ao Teu lado, Senhor Deus. Fala conosco, nos ajuda a somente falar daquilo que vem dos céus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Hebreus 11, a partir do versículo 24, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. A Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado de príncipe do Egito. Esses 3 versículos falam de escolhas, porque Moisés foi colocado diante das riquezas do Egito, do prestígio do Egito e da dificuldade de caminhar com o povo de Deus até a terra prometida. Ele tinha essas 2 opções, e essas 2 opções estavam claras diante dele, e ele precisava escolher. E a Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, ele recusou ser chamado de príncipe do Egito. Se ele recusou, é porque ele tinha direito a isso. A gente só recusa alguma coisa a qual a gente tem direito. Então eu queria te lembrar por que Moisés adquiriu o direito de ser príncipe do Egito e por isso o recusou também. Quando Moisés nasceu, está lá em Êxodo no capítulo 2, quando Moisés nasceu, o faraó estava muito preocupado com o número de israelitas do povo de Deus que estava crescendo, o número estava crescendo em todo o Egito. Os israelitas já estavam há quase 400 anos no Egito, chegaram ainda com Abraão, já estavam lá há aproximadamente 150 anos como escravos. E por isso o faraó ficou pensando, bem, se esse povo crescer, se esse povo ficar com um número muito grande, eles podem se voltar contra nós. Então o faraó teve uma ideia macabra, uma ideia vinda direto do inferno. Ele disse assim: nós vamos matar todas as crianças do sexo masculino. E ele então pegou as parteiras, fez uma reunião ali com as parteiras e disse o seguinte: olha, qualquer criança que nascer, se for do sexo masculino, mata. As meninas pode deixar viver, mas os meninos mata. E Moisés nasceu nesse contexto. A sua mãe Joquebede, seu pai Arão, eles engravidaram os dois, né? Tem que engravidar os dois, você sabe? Tem que engravidar os dois, porque se não engravidar os dois, quando ela pedir melancia às 3 da manhã, você não vai levantar. Tem que estar os dois grávidos, né? Mas os dois engravidaram, Joquebede e Arão, e quando ela descobriu que estava grávida, um pensamento veio à sua mente: e se for um menino?
Só que toda mulher israelita queria ter um menino. Sabe por quê? Porque o menino poderia ser o libertador. Havia uma promessa de um libertador para aquele tempo, e as mulheres queriam ter uma criança do sexo masculino. Porém, naquele contexto era muito perigoso ter uma criança do sexo masculino. Como não tinha ultrassonografia, não tinha nada dessa tecnologia de hoje, eles só saberiam do sexo da criança no dia em que a criança nascesse. Então passaram lá os 9 meses, eu imagino, e Moisés nasceu. E quando nasceu, ele recebeu um nome que provavelmente não era esse. Moisés provavelmente é um nome egípcio. E ele recebeu o seu nome, e a criança então ficou crescendo, e a ordem veio na cabeça: é menino, mata. Só que Joquebede e as mulheres israelitas geralmente tinham as crianças antes das parteiras chegarem. E não foi diferente com Joquebede. Quando a criança nasceu, ela deu logo um jeito de esconder aquela criança. E a Bíblia diz que por 3 meses, Joquebede e Arão esconderam Moisés. Mas estava ficando difícil de esconder aquela criança, né? Criança chora, criança precisa sair de casa, tomar banho de sol, estava ficando difícil esconder a criança. E chegou um momento que eles tiveram que tomar uma decisão difícil. Eles tinham que dar um jeito de mandar Moisés para algum lugar seguro. E o lugar mais seguro que eles descobriram para mandar Moisés foi o rio Nilo. O rio Nilo. E eu já queria te falar que Moisés toma boas escolhas, porque parece que está no DNA dele. Você vê que Joquebede e Arão, os pais de Moisés, eles tinham uma ordem direta do faraó: nasceu um menino, mata. Só que eles tinham outra ordem direta de Deus: não matarás. E agora eles estavam diante da ordem do mundo, de Faraó, e diante da ordem de Deus. E eles, como dando um exemplo para os seus filhos, para Miriam e para o pequeno Moisés, eles decidiram ficar com Deus. Irmãos, aqui há uma lição para você e para mim, porque no mundo em que nós vivemos, constantemente nós nos deparamos com as ordens do mundo que são contrárias às ordens de Deus. E a pergunta é: o que você faz quando você se depara com um dilema desse? O que você tem decidido quando você se encontra entre a ordem do mundo e a ordem de Deus, e as duas são contrárias? Eu quero te dizer que você precisa olhar para Joquebede e Arão, porque eles dois tinham bem claro na vida deles que quando eles estivessem diante do dilema, Deus e o mundo, eles sempre ficariam com Deus. Mas, irmãos, ficar com Deus naquele contexto era arriscar a própria vida, porque se o faraó descobrisse que eles estavam escondendo uma criança, não ia morrer só a criança, ia morrer a criança, ia morrer também os seus pais. E eu fico pensando que hoje, por muito menos que uma ameaça de morte, a gente está escolhendo o lado do mundo. Às vezes você está diante da escolha: quero ser popular na faculdade ou quero ficar mais isolado? E para ser popular você escolhe o lado do mundo. Às vezes você quer um aumento no seu trabalho, você quer ser promovido, mas para ser promovido você vai ter que quebrar um princípio de Deus. E tem gente escolhendo ser promovido a ficar com os princípios de Deus. Olhe para Joquebede e Arão, eles estão te dizendo: sempre escolha o lado de Deus, mesmo que isso custe caro. Mas chegou o momento deles mandarem Moisés para um lugar mais seguro. A casa já não era mais segura. Irmãos, eles decidiram colocar Moisés num pequeno cestinho, que era uma miniatura da Arca de Noé. Se você olhar, eles calafetaram com o mesmo material da Arca de Noé, mas ali só cabia aquela criancinha. E eles prepararam o cestinho, colocaram Moisés nas margens do rio Nilo, e eu acho que voltaram para casa e ficaram pensando assim: meu Deus, não deixa o crocodilo bocejar, porque se o crocodilo bocejar, o cestinho vai direto para o estômago dele. Estou brincando, exagerei, é verdade. Mas o crocodilo comeria aquele cestinho numa brincadeirinha, irmãos. Moisés estava navegando no rio que tem os maiores crocodilos do planeta.
os mais agressivos, os mais perigosos. Mas Joquebede, junto com Anrão, decidiram colocar o filho ali, porque se você está protegido por Deus, não tem crocodilo que te pegue. Se você está protegido com Deus, você pode entrar no rio Nilo, em qualquer lugar, porque Deus está contigo. E Joquebede sabia disso e colocou o pequeno Moisés ali na margem do rio Nilo. E a correnteza começou a levar o pequeno menino, e Miriam, sua irmã muito esperta, começou a acompanhar. E a providência de Deus fez com que aquele momento coincidisse com o momento que a princesa descia para o rio para tomar seu banho junto com as suas servas. E eles escutaram o choro de uma criança, e alguém foi assim no mato, pegou o cestinho, trouxe para a princesa, e quando abriram, tinha um pequeno menino chorando já talvez de fome. E a princesa logo entendeu o que estava acontecendo. Esse é filho de uma das hebreias que está tentando salvar a vida dele. Não sei porquê, aliás sei, Deus colocou no coração daquela mulher a compaixão por aquela criança, e ela logo amou aquela criança e decidiu adotá-lo. E nesse momento, a esperta Miriam se aproxima e diz assim: princesa, gostou da criança, princesa? Gostei, muito bonito, vou adotar. Mas princesa, eu fico imaginando o que ela pode ter falado. Princesa, vai acordar às 3 da manhã, princesa. Vai ter que trocar fralda. Princesa, você vai estar com ele no braço, vai gofar na sua roupa real. A senhora não quer que eu chame alguém que cuide dele como se fosse a própria mãe? A princesa disse: boa ideia, Joquebede, boa ideia, Miriam. Vai chamar um hebreu aí, mas tem que ser alguém que cuide dele com muito carinho. Ele disse: eu sei quem cuida dele com muito carinho. E aí foi lá e chamou Joquebede. Irmãos, e Joquebede recebeu algo que as mães atuais gostariam de receber, eu acho: um salário para cuidar do seu próprio filho. Levanta a mão, qual é a mãe que gostaria de receber um salário para cuidar do... Poucas mães, né? Poucas mães, eu pensei que fossem mais. Mas a Joquebede começou a receber um salário para cuidar do próprio filho. E Moisés foi levado para a casa de Joquebede, mas Joquebede sabia muito claramente, irmãos, que ela só teria 12 anos. E aqui, esse ponto da história é um ponto importantíssimo. Joquebede tinha plena consciência de que ela só teria 12 anos para educar aquela criança e colocar no coração dele que ele não pertencia ao Egito, que ele pertencia a Canaã, que o lugar dele não era o Egito, que o lugar dele era Canaã. E Joquebede sabia que ela só tinha 12 anos para fazer isso. 12 anos. Irmãos, a casa de Joquebede, ou na casa de Joquebede, Moisés não teve o PlayStation 4, já tem o 4? Já está no 4? Não sei. Não teve o PlayStation 10, não teve o tênis da Nike, ele não teve os melhores brinquedos, não teve. Moisés morava numa casa simples, mas Joquebede deu para Moisés o que uma mãe pode dar de mais precioso para o seu filho. Ela deu algo chamado religião. Joquebede não pôde dar os melhores presentes, ela não pôde dar uma vida de luxo, mas ela deu algo para Moisés que ninguém tiraria. Ela deu algo para Moisés que garantiria que ele seria feliz pelo resto da vida. E aqueles 12 anos na casa de Joquebede determinaram felicidade pelos próximos 108 anos de vida de Moisés, e depois levaram Moisés para o céu. Irmãos, as mães que estão aqui, especialmente as mães que estão aqui, precisam se preocupar de verdade com aquilo que colocam, que dão para os seus filhos. Olha o que diz esse texto inspirado: é impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora. Ela reconhece Deus em todos os seus caminhos, leva seus filhos ante o trono de graça e apresenta-os a Jesus, suplicando sobre eles suas bênçãos. A influência dessas orações é para esses filhos como fonte de vida,
Essas orações oferecidas em fé são o sustento e a força da mãe cristã. Negligenciar o dever da oração com nossos filhos é perder uma das maiores bênçãos ao nosso alcance, um dos maiores auxílios em meio às perplexidades, cuidados e fardos da nossa suprema tarefa. Infelizmente eu tenho conhecido mães que, para compensar a sua ausência em casa, têm enchido os seus filhos de presentes, de dinheiro, de roupa bonita, de tênis, e tem ensinado com essas coisas para as crianças que as coisas são mais importantes que as pessoas, tem ensinado para as crianças que ter é melhor do que ser. E infelizmente tem gente mais preocupada em encher a sua conta bancária do que encher os seus filhos com religião, com Deus. E aí essas crianças crescem, irmãos, e não querem mais saber da igreja, e a pessoa fica se perguntando: onde foi que eu errei? Eu quero te dizer que, assim como Joquebede, você que é mãe de uma criancinha, que está grávida, que está planejando ter um filho, você também só tem 12 anos. Porque se você não der na infância, quando essa criança ainda for bem pequena, o que é essencial, depois de grande vai ficar muito mais difícil. E Joquebede deu o que era mais importante para o seu filho. Não se preocupe se você não pode dar o brinquedo da moda, não se preocupe se você não pode dar a roupa da moda ou o tênis da moda. Dê para seu filho o que Joquebede deu para Moisés, porque isso vai determinar a felicidade dele. Deixa eu te dizer uma coisa: seu filho não vai ser infeliz e traumatizado se ele não ganhar o último videogame, mas seu filho pode ser infeliz pelo resto da vida se você não der para ele princípios enquanto ele ainda pode receber. Olhe para Joquebede, olhe para Arão. Eles deram para Moisés, naquele tempo que eles tinham, o que eles tinham de mais precioso, mas ninguém pôde tomar de Moisés aquilo que ele recebeu em casa. E aos 12 anos, irmãos, Moisés se despede da sua mãe. Eu fico tentando imaginar como foi a despedida de Moisés com os seus pais, mas principalmente com a sua mãe. A mãe que o criou, que deu carinho, que o educou. E deve ter sido muito difícil quando os soldados saíram do palácio real, foram até a casa de Joquebede e disseram assim: está na hora do menino voltar para o palácio. A despedida foi feita e Moisés foi agora estudar nas escolas do Egito. E ele fez ali o ensino fundamental, fez o ensino médio e chegou na hora de ir para a faculdade. E ele foi estudar na UFE, a Universidade Federal do Egito. Irmãos, se você estuda na UFC, você estuda na US, você estuda na FIC, em qualquer lugar, e você acha que lá é um lugar secularizado, difícil de ser cristão, então multiplique isso por 1000, porque a Universidade do Egito era a universidade mais pagã do mundo. Se tinha um lugar difícil de ser cristão, jovem de Deus, era na Universidade do Egito. E é por isso que eu me impressiono com o que Joquebede fez com Moisés, porque toda a pompa do Egito, toda a riqueza do Egito, porque com Joquebede Moisés não teve os melhores brinquedos, mas no Egito ele teve tudo do bom e do melhor. Toda a riqueza do Egito, toda a pompa do Egito, toda a filosofia, toda a magia, a religião egípcia não conseguiu tirar da cabeça de Moisés o que ele aprendeu com sua mãe na infância. E é por isso que os pais e mães precisam estar atentos àquilo que estão dando para os filhos, irmãos. Precisam estar atentos à quantidade de tempo que os filhos passam diante do computador, da TV, com os amigos. Precisam estar atentos onde você coloca o seu filho para estudar. Precisa estar atento, porque há coisas que os filhos recebem na infância e nunca mais saem deles. Coisas boas e coisas ruins também. Moisés cresceu ali na Universidade do Egito. E a Bíblia diz que aos 40 anos Moisés decidiu o que ele queria para a vida dele.
40 anos era a idade que Moisés deveria assumir como faraó. Eu não sei se você sabia, mas o faraó não tinha só uma liderança política. O faraó tinha uma liderança social e principalmente uma liderança religiosa. O faraó, ele era considerado o próprio Deus na terra, e ele era o líder da religião egípcia. Portanto, se Moisés assumisse como faraó, ele não ia assumir só as questões políticas, ele seria considerado Deus, e ele teria que ser conivente com a idolatria do Egito. Portanto, naquele momento, o Egito colocou dois caminhos diante de Moisés, e a Bíblia diz que Moisés escolheu. E se tem um momento que é crucial na nossa vida como cristãos, é o momento da escolha. E naquele momento, Satanás colocou na cabeça de Moisés as seguintes palavras: Moisés, olha a riqueza do Egito, olha quantas mulheres você pode ter, olha a vida que você vai levar, você vai ter as melhores carruagens, os cavalos melhores serão seus, você vai ter dinheiro para viajar o mundo, e você vai ter o mundo aos seus pés, Moisés. Só que do outro lado tinha Deus falando: Moisés, lembra do que tua mãe disse, você não pertence ao Egito, seu destino é ir para Canaã. E naquele momento, aqueles 12 anos com a mãe determinaram a decisão daquele homem de 40. E ele disse: eu vou para Canaã. Ele não entendia muito bem como é que ia fazer isso ainda. Ele acabou pensando que ia levantar uma rebelião, matou um egípcio, teve que passar 40 anos no deserto, desaprendendo aquilo que tinha aprendido no Egito. Mas quando Moisés tomou a decisão de ficar com o povo de Deus, ele sabia que toda decisão tem um preço, e toda decisão tem uma consequência. Toda escolha tem um preço, e toda escolha tem uma consequência. E Moisés sabia que ao escolher ficar com o povo de Deus, ele perderia os benefícios do Egito. E você, querido, quando escolher ficar com Deus no mundo em que nós vivemos, também vai perder coisas. Sabe, tem muita gente por aí pregando a religião do aceite Jesus e sua vida vai ser maravilhosa. Aceite Jesus e nunca mais você vai entrar no hospital. Aceite Jesus e sua conta bancária vai se multiplicar, vai ter que fazer 2 contas para ter tanto dinheiro. Essa não é a religião da Bíblia. A religião da Bíblia, Jesus falou, ele disse assim: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você escolher ficar com Deus, assim como Moisés, você vai ter que saber o preço que vai ser pago, e você vai ter que arcar com as consequências. E no caso de Moisés, as consequências eram sofrer com o povo de Deus. Agora, irmãos, na hora de tomar uma decisão, na hora de escolher, você já tem que ter escolhido previamente a sua decisão. Como assim? Por exemplo, tem um casal de namorados, eles estão namorando na praça, e aí a luz do poste queimou. Eles olharam para um lado, para o outro, todo mundo desapareceu, estão só eles dois lá. E agora o que vai escolher? Se o casal não tiver escolhido previamente ser puro, naquela hora a vaca vai para o brejo, irmãos. O cara está no trabalho e ele é tentado a ser desonesto para ganhar um pouco mais de dinheiro. Se ele não tiver decidido em casa ser um homem, um trabalhador honesto, na hora não dá para decidir o contrário. Você tem que sair de casa todos os dias decidido a estar do lado de Jesus. Não importa se essa decisão vai trazer boas consequências ou más consequências. Aliás, estar ao lado de Jesus sempre traz boas consequências, mas às vezes não a curto prazo. Às vezes não a curto prazo. E a Bíblia diz que Moisés escolheu, pagou o preço e colheu as consequências. Mas a pergunta que eu tenho para você hoje é: quais foram os motivos dessa escolha? O que levou Moisés a escolher aparentemente o caminho mais duro, aparentemente o caminho mais cruel? O que foi que levou Moisés? E eu quero que você volte comigo para os versículos que nós lemos. Hebreus 11, e o versículo 25 diz assim: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado.
Primeira coisa que fez Moisés decidir pelo lado de Deus: ele tinha consciência do que era passageiro e do que era eterno. Ele tinha consciência que as riquezas do Egito, os prazeres do Egito eram passageiros. E aqui, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Olha o que o autor bíblico escreveu. Ele disse assim: ele preferiu ser maltratado a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Pecar é bom ou ruim, irmãos? Excelente, maravilhoso. Porque se fosse ruim, quem é que pecava? Você acha que Satanás vai preparar uma tentação assim: nossa, não quero isso para minha vida? Não. Pecar é prazeroso. Satanás, ele não tem uma fábrica de tentações, ele tem uma manufatura de tentações. É assim. Ele é feito personificado. Então ele olha assim para você e diz assim: bem, qual é a tentação, qual é o ponto fraco dele? O ponto fraco dele é esse. Então ele junta a diabrada lá no inferno, junta lá, e aí, olha, vamos fazer uma tentação específica para ele. E aí ele prepara, coloca numa embalagem bonita e coloca na sua porta. Essa é a sua tentação. E o que tenta você não pode não me tentar. Por isso que Satanás prepara tudo bonitinho. Irmãos, não venha me dizer que o pecado é ruim, porque não é. Mas Moisés, ele avaliou o que era mais prazeroso, o que era mais durável. E ele sabia que os pecados, os prazeres do Egito eram passageiros. E ele avaliou os prazeres e as maravilhas que Deus tinha para ele. E ele avaliou assim: isso é eterno. E sabe, tem gente hoje trocando coisas eternas por coisas passageiras. Por exemplo, tem gente trocando o casamento eterno, até que a morte o separe, por relacionamentos de 10 minutos. Tem jovem trocando a eternidade por um gole de bebida alcoólica só para ver como é. Tem gente trocando a eternidade por R$100 a mais no salário. Tem gente trocando coisas eternas por prazeres transitórios do pecado. E a primeira coisa que fez Moisés decidir pelo povo de Deus foi a noção do que era eterno e do que era passageiro. Segunda coisa está no versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Segunda coisa que Moisés avaliou foi o que era mais valioso. O que era mais valioso? Ele olhou para toda a riqueza do Egito. Irmãos, o Egito era o império mais rico do mundo, muito mais rico que os Estados Unidos são hoje. Tinha todo o ouro que ele quisesse, todos os carros, todas as mulheres. Só que quando Moisés olhou para o Egito e ele olhou para o povo de Deus, ele avaliou o que era mais valioso. E eu pergunto para você: o que tem sido mais valioso na sua vida? O que você tem considerado mais valioso? R$10.000 para você é mais valioso do que o reino de Deus? Percebam que Deus não interferiu em momento algum na decisão de Moisés, porque Deus te sugere a decisão, Satanás te sugere a decisão, mas quem decide é você. E Moisés avaliou o que era mais valioso. Mas há uma terceira coisa que Moisés avaliou. Ainda no versículo 26, no final ele diz assim: porque contemplava o galardão. A terceira coisa que fez com que Moisés decidisse pelo que é certo era a visão da recompensa final. Moisés olhava para o Egito e dizia assim: vai ser bom, vai ser prazeroso, mas vai acabar. Se eu ficar com aquele povo pobre andando pelo deserto, isso vai ser, eu vou receber por isso também a minha recompensa eterna. Eu vou estar do lado do Salvador e Ele vai me dar a recompensa. E Moisés começou a avaliar o que era mais valioso, qual era a recompensa que ele ia ganhar. No Egito, talvez 60, 70 anos de prazer com o povo de Deus, a eternidade com Deus. E ao avaliar a recompensa final, Moisés decidiu sair com o povo. E eu quero te dizer que você também precisa avaliar a recompensa final.
Porque Satanás oferece para você coisas bonitas. E eu sei que eu estou falando aqui para gente que está diante dessa decisão específica: o mundo com as suas belezas, ou Deus e o seu povo com as suas agruras. Então eu quero te convidar para olhar para Moisés, porque ele está te dizendo como e por que decidir ficar com Deus. O ano de 2014 vai te colocar diante dessa bifurcação constantemente, mas Moisés está te dizendo por que e como ficar com Deus. E eu quero terminar o sermão de hoje te convidando para fazer um passeio. Tem um áudio aí, por favor. Te convidando para fazer um passeio para o Egito. E não o Egito antigo. Eu quero fazer um convite para você visitar comigo o Egito moderno. E você ir comigo até o Museu do Egito, o Museu do Cairo. E quando a gente chegar no Museu do Cairo, você vai ver o grande portal do museu, você vai entrar comigo. E quando você entrar comigo no Museu do Cairo, você vai ver já algumas estatuetas, algumas coisas do Egito antigo, mas você vai avançar comigo por um corredor bem longo. E nesse corredor bem longo tem várias portas e várias salas. Mas lá na última sala nós vamos entrar, eu e você. E nós vamos entrar na sala, é uma sala refrigerada, uma sala com toda uma preparação. E no meio da sala tem uma grande caixa de vidro. E lá dentro daquela caixa de vidro tem uma múmia. A múmia do faraó Tutmés III. Tutmés III provavelmente foi o faraó que substituiu Moisés. Ele desfrutou de 60, 70 anos da riqueza, do prazer que o Egito poderia oferecer. Mas sabe o que é o faraó Tutmés III hoje? Um monte de carne apodrecida, que só existe porque está dentro de uma caixa hermeticamente fechada. Tudo o que ele é hoje é um resto do que um dia foi um ser humano. Mas onde está Moisés hoje, irmãos? Vivo no céu. Vivo no céu. Se Moisés tivesse escolhido ficar com o Egito, ele teria desfrutado de tudo que o Egito oferece. Mas ele não passaria hoje de uma múmia podre em um museu desse planeta. E é por isso que eu estou te dizendo nessa manhã, no primeiro sábado desse ano: escolhe ficar com Jesus. Não vai ser fácil, não vai ser. Vai ser difícil, vai. Você vai ter que renunciar, vai. Você vai ter que ganhar menos, vai. Mas você não vai ser só uma múmia. Você não vai ser só alguém que passou por esse planeta e depois vai deixar de existir para sempre. Se você fizer a escolha de Moisés, Deus te garante que você vai ter o final de Moisés. E sabe qual é o final de Moisés? A eternidade não tem fim. O que você vai decidir? Deus está te falando nessa manhã. E eu posso estar falando aqui para alguém que veio para cá no vale da decisão. Com quem eu fico? Com Deus ou com o mundo? O que eu faço? Com o meu trabalho ou com os princípios de Deus? Fico com o que Deus quer ou com o que eu quero? Nunca esqueça do exemplo de Moisés. Ele poderia ser apenas uma múmia hoje, mas ele está vivo e eternamente vivo porque ficou do lado certo. Eu quero terminar esse culto cantando uma música com você. Pode colocar, por favor. A música é Sou de Jesus. E o refrão da música diz assim: sou de Jesus,
o Senhor da vitória, alimento e vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, me deu paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu quero cantar essa música, pode soltar, por favor. Eu quero cantar essa música com aqueles que querem tomar essa decisão hoje. Deus está te convidando, mas a decisão é sua. Fique em pé aqueles que querem tomar essa decisão. Cante como se fosse uma oração. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Então qual é a sua decisão? Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Você nunca vai se arrepender dessa decisão, nunca. Cante todos. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado estestador. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Diga! Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Bem forte. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha. De quem você é? Sou de Jesus. Oremos. Querido Pai, nós queremos fazer a escolha que Moisés fez, Senhor Deus. Nós queremos ficar contigo, mesmo que isso custe caro, mesmo que tenhamos que renunciar nossas vontades, mesmo que tenhamos que viver uma vida mais difícil nesse planeta, mas nós não queremos perder a noção do que é mais valioso, do que é eterno e da recompensa que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Há pessoas aqui cujo coração está em batalha. Há dois caminhos apresentados, meu Deus.
Eu quero te pedir em nome de Jesus, dá força para essa pessoa decidir pelo caminho certo, Senhor Deus. Nos ajuda a termos um 2014 de boas decisões, para que possamos colher boas consequências. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.